importante, gente, a questão de vocabulário. Eu tô cansada de mandar o povo ler livro. Não aguento mais. Já que vocês dão preguiça de ler livro, assim, sempre que você for fazer uma redação, pesquise todas as palavras que você puder em relação àquela redação, porque às vezes a questão do branco também é assim, mas eu sei o que eu quero dizer, mas eu não sei a palavra. Então, assim, às vezes falta vocabulário no aluno também. Sim, então, isso é muito real, velho. A gente vê muito aluno nesse sentido. E outra, vocabulário também se torna uma coisa muito importante, porque você olha, eu acredito que seja a competência 4, eu sempre misturo um pouco essas coisas, mas que trata aí de repetição, né? É 3. Não, é 4. É 4. É 4 mesmo. Eu sempre misturo essas competências, mas assim, você não tem no vocabulário, você pega lá o aluno, ele repete tanta palavra dentro do texto que fica enjoativo, e aí ele perde ponto por conta disso. Às vezes ele escreveu bem, mas ele colocou tanto a mesma palavra. A gente vê o aluno fazendo isso muito com... E às vezes não tem sinônimo, né? Não tem porque existe sinônimo perfeito. Sim. Então, assim, você precisa ter um vocabulário bom para você conseguir ali, pelo menos, falar sobre aquilo sem precisar repetir a palavra. E outra, é uma questão interessante essa questão de leitura, porque, por exemplo, se for do sinônimo, né? Não existe sinônimo perfeito. Você tendo domínio do vocabulário, você sabe quando você pode utilizar determinada palavra com sentido de outra e quando você não pode. Porque a gente vê assim, o aluno vem... Palavra, problema. O problema, a maior palavra que a gente tem é um problema realmente dentro da redação. Porque é um problema que o Enem apresenta, né? Sempre é. Porque é uma palavra que é difícil de você substituir. E aí o aluno, às vezes, ele olha ali sinônimos.com.br, né? Aí vê lá a palavra impasse. Tem que resolver o impasse. Este problema é um impasse. Só que dependendo, impasse é um tipo você não pode específico. fazer isso. Tem muito problema que não é um impasse. Exatamente. Eu ia comentar alguma outra coisa em relação... tá. Aproveitando que a gente já mencionou essa questão do sinônimo, Jéssica, olha pra você ver, isso é uma coisa que eu acho que é importante. Aqui, isso é uma coisa que aconteceu principalmente, eu acho, na pandemia, a gente viu muito disso, porque tem hora que o professor chega na sala de aula e manda o aluno fazer a redação ali na hora e entregar, né? Só que dentro de casa, a gente tava trabalhando com o pessoal, aí o pessoal pegava a redação assim, eu começo a redação hoje, aí eu faço planejamento, amanhã eu escrevo o primeiro parágrafo, depois de amanhã eu escrevo o segundo, aí enquanto isso eu vou pesquisando na internet e tal. É uma prática muito negativa, porque, por exemplo, e isso é uma coisa que é interessante, e tá relacionado à questão do branco, querendo ou não também. Se você acostuma o seu cérebro a escrever sempre que você tem acesso à internet, sempre pesquisando ali na hora que você tiver qualquer dúvida, né? Você tá acostumando o seu cérebro a precisar de um suporte que não vai existir, né? Na hora que você for fazer a redação do Enem. Então você vai dar o branco também. E é uma coisa de dificuldade demais. E assim, não é que você não tenha que pesquisar. Você tem que pesquisar. Mas na hora de produzir seu texto... Separa ali, eu tenho que fazer em 1 hora. Você separa os momentos, né? Mas quando a gente nas aulas, eu acho que no ano passado, principalmente, ou no ano anterior, não sei. Tipo assim, teve um certo momento que eu comecei a pedir para eles fazerem o texto ali em 1 hora, entregar pra gente em 1 hora. Mesmo nessa modalidade. Pelos formulários. Ali é impressionante. Cai na hora a qualidade do texto do aluno. Demais. E não é nem culpa dele. Vai cair. O texto que você escreve em 5 dias não é o que você vai escrever em 1 hora. Não tem como ser. Não tem como ser. Exatamente. Aí, eu lembro que eles estavam tendo um nível, né, de pontuação. Na hora que eu pedi o texto para fazer em 1 hora, caiu assim muito. Sim. E é uma coisa interessante isso, né? Realmente a qualidade cai. Por vários motivos. A gente fazendo prova na faculdade de letras, velho. Por exemplo, você faz a prova aqui, vai fazer um trabalho, fazer uma prova. Às vezes o trabalho é muito parecido com a prova, só muda que você vai ter um tamanho maior para fazer, né? Um tamanho de tempo maior. Aí seu trabalho fica com qualidade excelente, porque na hora da prova, você tá ali dentro da faculdade, você tá com certa pressão, você tem que escrever na hora. Então o jeito que você escreve, ele acaba caindo muito em repetição, acaba caindo muito em palavras de frases que às vezes ficam soltas e tal. Agora, olha só, você lembra, a gente tinha um aluno que ele chegou com a gente lá em, acho que junho ou foi julho, a gente teve pouquíssimo tempo para trabalhar com ele. Só que ele tinha uma prática que era muito interessante,
que era fazer esse texto, ele sempre tentava fazer em 1 hora, que era o tempo que o Enem dava pra ele. Eu não sei se você lembra disso. E assim, ele eu acho o aluno que progrediu mais rápido assim que a gente conseguiu ver, embora ele não tenha chegado no nível de perfeição, obviamente, né? Porque mas melhorou demais pelo tempo que teve. Sim, porque a gente teve pouquíssimo tempo, velho. E ele assim progrediu. No dia que for mesmo que tinha alto no Enem. Ele não perdeu uma aula, e assim, a gente sempre batia muito nessa tecla. Ele participava das aulas também, então assim, uma questão que assim, é meio óbvio, né, gente? Não é unilateral, apesar que a gente tá aqui fazendo live, tentando passar para vocês um pouquinho do que a gente sabe. Isso aí depende única e exclusivamente do aluno, não vai depender da gente. Não, você pode pagar o curso mais caro que for, que se você não fizer a sua parte, não vai dar certo.